e ele disse que ela foi até esse local com mais alegria do que outras mulheres que vão a caminho do altar quando vão casar. E as pessoas que estavam ali presentes, assistindo tudo aquilo, elas choravam. Ela foi pro céu? Com certeza, direto, filha. Vai. Ela foi assim, ó, Vai. direto pro céu. Fala, gente, tudo bem? Aqui é o Parresia Digital, meu nome é Isabelle. Estamos iniciando aqui mais um vídeo da série Sexta da Paixão e hoje eu vou trazer a história de uma querida maravilhosa. Ai, tô muito ansiosa. Então vamos lá, gente, bora começar o vídeo de hoje. Bom, hoje eu vou contar a história de Santa Inês. Ela é do século IV, ela viveu no século IV, é de Roma, Itália, e ela viveu na pior perseguição que a igreja teve com o imperador Diocleciano, que foi na época do Império Romano, da perseguição romana. Eu não sei se você sabe, mas Inês, ela tinha 12 anos quando ela morreu, e assim, a igreja, ela nos faz recordar várias histórias de jovens, adolescentes que deram tudo, que testemunharam Jesus. Eu não sei se você conhece alguma história, e eles nos ensinam que não importa a idade, não importa a idade para seguir Jesus, não importa a idade para poder testemunhar a nossa fé. E essa história nos ensina isso. Enfim, um dia, Inês voltando da escola, ela se encontrou com um rapaz, e esse rapaz ficou apaixonado por ela, ficou encantado e começou a prometer várias coisas para ela, grandes riquezas e tal, que queria ter uma vida com ela, que queria casar com ela. E ela disse que não queria, porque ela já era prometida por outra pessoa, que era o amado dela, que era o amor da vida dela, e que ela não queria. E ele continuou insistindo, ela disse que não. E o que acontecia? Inês, ela tinha se consagrado, ela tinha consagrado a virgindade dela a Jesus. Inês, ela era chamada a ser uma das virgens consagradas ao Senhor. E ela fez isso de maneira secreta, ninguém sabia. Mas o menino não queria saber e continuou insistindo. E aí ela disse para ele: "Se afasta de mim, lar de pecado, pois já estou prometida a outro amado, eu já te disse." Ela começou a elogiar e chamar esse amado de esposo, que ele era nobre, belo, cheio de riquezas, tinha coragem, força e amor verdadeiro. E continuou falando: "Eu amo alguém que me enfeita com uma variedade infinita de virtudes. Ele me marca com o sangue da sua paixão, me prende pelo laço do amor. Ele tem abraços castos e o seu corpo já se uniu ao meu. Ele me mostrou tesouros incomparáveis que me prometeu se eu lhe for fiel para sempre. Você conhece outra pessoa que faria o mesmo por mim?" Olha que fora, hein? E quando ela acabou de dizer isso, o rapaz ficou super frustrado e começou... No livro fala que ele tinha longos suspiros, acredito que deve ser tipo assim... Sabe? Tipo, ai, não acredito, tudo mais. E aí, enfim, e ele queria saber quem era essa pessoa, né? Que ela era prometida, que ela era apaixonada. E aí ele foi atrás do pai dele pra poder descobrir quem era. Queria que o pai dele ajudasse ele a descobrir quem era. E o pai dele... nas minhas pesquisas diz que ele era o prefeito do local que eles moravam. Enfim, em alguns lugares fala prefeito, outros governador, outra autoridade, enfim. O pai dele era a autoridade do local onde eles moravam. E aí o pai do garoto descobriu quem era essa pessoa. As pessoas garantiram pra ele que sempre quando vinha algum pretendente pra falar com ela, queria alguma coisa com ela sempre respondia que ela tinha já um esposo celestial. Que o esposo dela não era uma pessoa que dava pra ver com os olhos humanos, mas que ele era real e dizia o quanto ela era apaixonada por ele e o quanto ela já estava comprometida e que ela não queria compromisso com nenhuma outra pessoa. E o que o pai desse rapaz fez? Ele foi até Inês para poder convencer ela de ficar com o filho dele, enfim, porque para ele não era nada, não significava nada o que ela tinha feito, né, as promessas que ela já tinha feito a Deus. E assim, ele ficou tentando convencer ela, primeiro com doces palavras, né, tipo, conversando de uma maneira que querendo conduzir ela àquilo, e quando ele viu que ela não estava cedendo, ele ficou insistindo demais. Ele foi pelo temor. E Inês respondia que ela não pensava em ter outro esposo além de Jesus Cristo, e ela começava a dizer: "O que você quiser fazer, faça, mas você não vai conseguir o que você exige." E além dessa resposta, Inês ria, porque para ela não era de longe uma possibilidade dela mudar de ideia. Cara, ela não cedia, ela estava determinada, ela estava firme na decisão dela. E por isso, o pai e o filho, eles resolveram denunciar ela, eles a acusaram de ser cristã.
porque na época, como eu falei no início, né, era uma grande perseguição, foi assim, a pior perseguição que já teve, né, e se descobrissem, se alguém denunciasse, a pessoa ela era martirizada. Inês era uma menina tão pequena que não tinha algemas grandes o suficiente para poder prender ela. E para deixar Inês com medo, deixaram na frente dela ganchos de ferro, cavaletes, enfim, vários instrumentos de tortura para ver se ela ficava amedrontada. Só que assim, conforme eles iam ameaçando ela com cada tortura, ela olhava para os carrascos, olhava para os instrumentos com um semblante alegre. Ela estava longe de começar a ficar com medo, ela estava longe de medo, tipo, ela não estava com medo. E depois disso ela foi levada aos ídolos deles da época e mandaram ela prestar um culto à deusa Vesta. Só que ela se negou e ela começou a dizer, olhando para o pai do rapaz: se recusei seu filho, que é um homem vivo, como pode pensar que eu aceite prestar honras a uma estátua que não significa nada para mim? Meu esposo não é dessa terra. Eu sou jovem, é verdade, mas a fé não se mede pela idade que temos. Deus mede a alma, não mede a idade. Quanto aos deuses, eles podem até ficar furiosos, que eu não tenho medo deles. Meu Deus é amor. Quando o perseguidor viu que ela não ia ceder de jeito nenhum, ele começou a ameaçar ela, dizendo que ia mandar ela para uma casa de prostituição, aonde os homens iam poder fazer o que quisessem com ela. Ela teria que ser submetida a qualquer coisa que fizessem com ela. E Inês respondia que Jesus Cristo guardava e zelava as suas esposas e que um anjo do Senhor guardava o corpo dela. E ela continuava falando: vocês podem embebedar, vocês podem sujar as suas espadas com o meu sangue, mas vocês não vão conseguir profanar o meu corpo, porque eu o consagrei a Jesus Cristo. O tirano ficou tão cheio de raiva, tão irado, que ele mandou levarem ela para esse prostíbulo e deixou autorizado todo mundo que quisesse abusar dela, que quisesse fazer qualquer coisa com ela. Mandaram então que tirassem as roupas dela e que levassem ela nua até o prostíbulo. Só que, segundo a tradição da igreja, milagrosamente os cabelos dela ficaram mais espessos e ninguém conseguia ver o corpo dela nu. Vários jovens começaram a chegar, jovens que estavam cheios de desejo. Quando eles tentavam chegar próximo dela, quando eles olhavam para Inês, eles sentiam um temor, um respeito tão grande que eles não conseguiam nem continuar olhando para ela, exceto um jovem que chegou muito perto dela, e quando foi encostar nela, aconteceu que nos livros, nas pesquisas falam que uma rajada de luz, enfim, machucou ele, deixou ele cair no chão assim, que ele levou um susto e ficou cego. E assim, as pessoas, os garotos ficaram aterrorizados, eles estavam: meu Deus, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo aqui? E levaram esse menino, esse jovem, né, para Inês, falando: pelo amor de Deus, olha o que aconteceu, o que está acontecendo, cheios de terror, né? E ela começou a orar a Deus e pedir pela saúde do menino. E aí, mais um milagre aconteceu. O menino recuperou a visão dele. E aquele lugar de prostíbulo, de prostituição, virou um lugar de oração. E todos os homens que saíam de lá, todos os jovens que saíam de lá mais puros, saíam de lá transformados. Ao ter todas as suas tentativas frustradas e ele se sentir desafiado por uma mulher de tão pouca idade, ele resolveu condenar ela à fogueira. Era uma grande fogueira. Só que assim que Inês entrou na fogueira, as chamas se dividiram e começaram a atingir o local em volta. Nenhuma chama queimou Inês. A chama foi pegando tudo que tinha do lado. Alguns livros, teve um livro que eu li que chegou a queimar algumas pessoas em volta, né? Feriu umas pessoas de volta, mas não atingiu Inês. Depois de tudo isso que aconteceu, o perseguidor decidiu matá-la de vez e mandou cortarem a cabeça dela. E Santo Ambrósio, que foi a pessoa que escreveu o martírio dela, disse que quando ela escutou o que iam fazer com ela, olhando os executores dela, ela foi caminhando até o lugar, né, que ela ia ser morta, e se abaixou, se inclinou, começou a orar, começou a louvar a Deus, e ali inclinada esperou a morte dela. E ele disse que ela foi até esse local com mais alegria do que outras mulheres que vão a caminho do altar quando vão casar. Ela foi com mais alegria do que essas mulheres. Tamanha alegria dela, o semblante um semblante de alegria que ela passava.
porque ela sabia que ali naquele momento ela ia se encontrar com o amado dela, né? Ali finalmente ela iria viver eternamente com o grande amor da vida dela, com o esposo dela. Ela foi pro céu? Com certeza, direto, filha. Vai. Ela foi assim, ó, Vai. direto pro céu. Que Da sua idade. E as pessoas que estavam ali presentes, assistindo tudo aquilo, elas choravam. Elas estavam impactadas com a determinação dessa menina, de uma pequena menina. Ela era tão pequena, mas ali naquele momento, ela se transformou numa gigante da fé. Ali, ela foi forte. Ela recebeu uma força que vem do alto, a força do amor a Deus. Até mesmo as mãos do próprio executor de Inês estavam trêmulas e com um só golpe ele cortou a cabeça dela. E ali, enquanto os pais de Inês e outros cristãos prestavam as últimas homenagens a ela, um grupo de pagãos começou a jogar pedras neles, enfim. E finalizando, Inês, ela foi enterrada perto de Roma, onde ali foi construída uma basílica que foi consagrada a ela, em homenagem a ela. E a tradição da igreja diz que muitas virgens preferiram alegremente os tormentos e a morte à violação de sua integridade, uma vez que haviam prometido o corpo mediante seus votos. Elas são chamadas companheiras do Cordeiro, de um modo muito particular. Inês sempre foi tida pela igreja como uma especial padroeira da pureza, junto à Imaculada Mãe de Deus e a Santa Tecla. E olha que curioso, Santo Agostinho afirma que o nome de Inês em grego significa casto e em latim significa cordeiro, que tem tudo a ver com a história dela. A história e a intercessão dessa santa menina ajudou e continua ajudando milhares de pessoas na luta pela castidade, pela pureza. E nós podemos, através da penitência e dos nossos martírios do dia a dia, pedir a Deus a graça de recuperar a nossa inocência. E como é que pode, né, gente? 12 anos de idade. Que testemunho essa menina nos dá. É de se admirar, é de se surpreender de verdade. Que ela possa ser nossa inspiração. E Santo Ambrósio dizia que ela sofreu a morte, mas ganhou a vida. Ela se casou com o Rei Eterno. Ela era uma criança, porém madura de espírito. De corpo, era jovem, mas de alma, era anciã. De rosto, ela era bela, porém mais bela ainda, ela era por sua fé no seu interior. Inês sempre foi conhecida e citada por vários padres e papas, e ela sempre foi considerada um exemplo de pureza à prova de fogo. E que a história dela possa te ajudar a viver uma vida de santidade, uma vida de pureza e uma vida de fidelidade a Jesus Cristo até a sua morte. Então é isso, chegamos ao fim. Eu tô muito feliz por ter feito mais um vídeo, por ter contado mais uma história que tem me edificado muito. Espero que esteja edificando também a sua vida. Me siga no Instagram, curte esse vídeo, compartilhe com os seus amigos e se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative os sininhos para as notificações para você poder receber os próximos vídeos, as próximas histórias. Então é isso, gente. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. E é isso. Deus abençoe.